Olá, estamos no ar com mais um episódio de Pod Guerreiros. Hoje, Dr. Daledoni, num cenário diferente, né? Verdade. Num cenário pré-evento, né? Estamos aqui no hotel onde vai sediar o evento, a imersão, a terceira edição da imersão Guerreiros do Júri. E estamos aqui hoje com uma presença ilustre, que também faz parte do seleto grupo de professores aqui da imersão presencial do Guerreiros do Júri. O nosso grande mestre, o nosso grande professor, o magistrado, escritor, doutrinador, o mestre Daniel Avelar, né? Eu vou até fazer uma apresentação aqui e vou tomar a liberdade de lhe chamar de doutor. Pode ser? Não, me chama de você. De você? É. Ok, eu vou pro tu já, porque eu sou Catarina, eu vou lá pro tu. Vamos embora. Mas vamos lá. Daniel Ribeiro Surdi de Avelar, tá correto? Perfeito. Perfeito. Professor de processo penal, juiz de direito, presidente do 2º Tribunal do Júri de Curitiba durante 15 anos, tem muita história. E agora, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Seja muito bem-vindo, doutor Avelar. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar com vocês aqui quase que na esquenta, né, da imersão, van premiere da imersão, né? É verdade. É um prazer. Agora, vocês dois aqui, eu tava subindo, tava no elevador com o doutor Avelar e falei, quantos júris você já fez com o Daledoni? E o que você me respondeu? Quase todos que ele fez nos últimos 15 anos. É verdade. Muita história. Muita história, e é uma história que antecede o júri, né? O doutor Avelar, que nós nos cruzamos ali, lembro ainda da figura magnífica do doutor João Kuptoski, né? Desembargador aposentado, que era o titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Eu conheci o doutor Avelar, estagiário da 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri, que ele judicou, né, durante 15 anos. Então, com esses dois jovens ali, eu não lembro se eu era estagiário, se eu já estava começando a advogar. 96. Eu estagiário ainda, mas já fazendo alguns júris, porque o doutor João Kuptoski me franqueava para que eu fizesse junto com um advogado, e o advogado daí ele fazia a saudação, eu fazia o restante. Era assim, então... Tem que carregar o piano, né? E assim, veja, uma história, né? Então, eu sou uma testemunha viva do que representa o professor Avelar, que eu tenho todo o respeito do mundo, carinho, admiração no cenário. Tanto assim que foi honrosamente, está deixando a Vara Privativa do Tribunal do Júri e indo a Brasília. Mas numa missão honrosa, né? Ele vai escrever a cartilha de como a coisa deve funcionar. Então ganha o júri, essa instituição aí centenária, né? Essa instituição que vem aí na nossa Carta da Constituição como uma garantia de todo acusado, e um mestre, um professor na prática. Vai falar do júri, escrever do júri, direcionar o júri, quem entende do júri. Então, antes de eu passar a palavra e começar, é com um misto de alegria e de um toquezinho de tristeza que eu não vou ter a presidência, né? Eu acompanhei o professor Avelar, assim, um garantista, né? um juiz garantista, que deixou a acusação trabalhar, a defesa trabalhar, o respeito, eu sou testemunha disso, o respeito ao acusado, porque réu é coisa sagrada, e isso dignificou, né? Isso não tem como tirar essas marcas profundas que fazem com que o professor Daniel seja a maior autoridade do júri na atualidade. Doutrinador, né? O manual do Tribunal do Júri que o professor escreve eu que faço júris em todo o Brasil. Não sei se eu tive a oportunidade de lhe falar isso, professor, mas o seu manual eu me emociono muito quando eu vejo o seu manual ali na mesa dos magistrados presidindo. Isso é muito importante, né? Então, prazer enorme tê-lo aqui. A admiração é profunda, o respeito é profundo. E vamos conversar, né? Quem é jornalista é ela, senão eu acabo falando. É o perigo da palavra com um advogado criminalista, né? Que ele não devolve. Olha, antes do doutor Avelar conversar aqui com a gente de fato, a gente precisa fazer um agradecimento especial a Seven Lens Jurídico, que é uma super parceira, braço direito realmente do advogado hoje, né, doutor? Principalmente naquelas infografias, naquele material gráfico, para que o conselho de sentença, as pessoas que estão lá, que talvez nunca ouviram falar do caso, entendam de fato o que aconteceu, né, doutor? Exatamente. A Seven Lens, ela resume para o advogado tribuno, ou em outros, o advogado de defesa em outros processos,
nós temos ali um breve instante com os jurados. Esse breve instante nós temos que sintetizar. E nós temos que combater a narrativa acusatória com a prova do processo. A melhor maneira de se fazer isso hoje é você estruturando com som e imagem. Tudo é som e imagem. E a Seven Lens faz um trabalho como ninguém, né? Fazendo as animações gráficas computadorizadas, as infografias e, principalmente, hoje nós temos um conteúdo, as apreensões dos telefones, nós temos a extração dos dados. E muitos diálogos ali nos interessam. Então, a Seven Lens, junto conosco, né, o professor Renan também, nós estamos fazendo o storytelling, né, que é você dar vida àquele diálogo, ressaltando os pontos na narrativa de defesa. Seven Lens eu recomendo porque trabalho em todos os meus casos com ela. Perfeito. Além disso, excepcionalmente, hoje nós gravamos aqui no hotel, né? Estamos acampados aqui no hotel por causa do evento do Guerreiros do Júri, mas temos que fazer o agradecimento ao nosso querido Cazé do Cazé Studios, que fica na Avenida República Argentina, onde nós gravamos esse podcast, e você também pode gravar o seu. Pode inventar moda, pode fazer um podcast sobre qualquer assunto, só meter ficha, que com certeza o Cazé vai recepcionar bem e vai dar todo o suporte. Exatamente. Inclusive, ele está fazendo toda a cobertura do nosso evento. Ele tem material e capacitação pessoal para fazer uma cobertura com excelência. Também recomendo. Agora sim, então, vamos conversar com ele, né? Que veio de Brasília para nos atender aqui hoje, para bater um papo. Doutor Avelar, então, primeiro, né, entre tantos assuntos aí que nós podemos falar, eu queria uma palavra tua sobre esses 15 anos, né, à frente ali do Tribunal do Júri aqui de Curitiba. Eu queria que você realmente falasse, né, sobre o que foram esses 15 anos de fato. Olha, escutando o Daledoni falar agora, né, falando de como você pode construir uma narrativa, eu fiquei pensando quando eu ingressei lá no júri. Inclusive, quando eu me despedi do júri, houve recentemente lá um evento no tribunal, até agradeço os colegas que apareceram, os advogados, promotores, defensores, e que eu resgatei uma coisa que o doutor Daledoni vai lembrar. Lá atrás, Koptoski, a grande evolução do júri era um reto projetor. O doutor Koptoski separava as folhas que eram os documentos que eram essenciais do processo, geralmente era a cena de local de crime, um depoimento ou outro, alguma coisa assim. E aquele jeito a gente fala assim, Danielzinho, né? Aquela voz sempre forte assim. Vá lá no Xerox e transforme isso aqui na transparência. Vinha aquele papel próprio para fazer a retroprojeção. E era a grande evolução na época, né? Na verdade, era preto e branco, a gente às vezes não sabia o que era sombra, o que era sangue na Exatamente. cena. Mas era uma coisa interessante, porque era o primeiro momento, a primeira forma de visualizar algo que fugisse da mera leitura ou de um depoimento, né, no plenário, quando então se mostrava os autos assim para o jurado, se passava de mão em mão os autos do jurado, para o jurado poder olhar e saber o que estava acontecendo. Então veja que situação interessante, né? A gente sai desse júri quase que arcaico, né? Um júri de uma folha de processo para 7, ou era o xerox do advogado, quando trazia um xerox colorido já era uma novidade, né? Era caro, né? Era muito caro. E aí chegamos agora a essa forma de storytelling, né? Exatamente. De entender que a apreciação do fato não é só uma apreciação jurídica, né? Mas é uma apreciação fática, né? Fática, contextualizada com psicologia do testemunho, contextualizada numa reconstrução que não é da voz, né? Mas da imagem, né? Então isso é interessante, porque nesses 15 anos eu vi isso acontecer. E assim, professor, o que nós temos? Nós temos que modernizar o entendimento de quem preside o júri, para entender, por exemplo, hoje você vai pegar um processo, você tem que levar um HD, né? Por quê? Porque a par do processo escrito, primeiro que os depoimentos em áudio e vídeo. Segundo, imagens, muitas imagens, né? Muita imagem, muita... Então, o advogado ele tem que se posicionar de sorte a encaminhar muito bem isso para o cidadão jurado. E o cidadão jurado ele é privado do quê? Ele é privado daquilo que nós ficamos o dia inteiro, do telefone. Se tira do jurado aquele telefone. E o que ele quer? Ele quer imagem, ele consome aquilo diuturnamente. E é nesse, por exemplo, nós temos que fazer inquirições, o que o doutor Daniel sempre permitiu,
trabalhando as imagens. Nós temos ainda muitos presidentes, né, de sessões do Tribunal do Júri, juízes que dizem, não, só no momento da oração. O momento da oração não é o júri em si. Sim. Até porque a gente tem a inquirição naquele exame cruzado da prova. A gente tem que demonstrar para o jurado, e é naquele momento. Olha, isso me fez lembrar dois casos interessantes que eu atuei nesses 15 anos, em que era necessário visualizar cena de crime. Não quero resgatar. Tem histórias muito clássicas do Dr. Koptoski com cena de crime, Sim. que a gente sabia que os jurados... Teve, acho que até um júri que pararam no motel, né? No motel. Tem uma história famosa nesse sentido. Maravilhosa. Mas assim, fazendo um pequeno parênteses, justiça seja feita. O Dr. João Koptoski foi o precursor de tudo que acontece hoje. O retroprojetor dele converteu o feito em diligência até o motel. Quer dizer, nós estamos falando de 25 anos atrás, doutor Daniel, né? Veja se ele não estava na vanguarda do que está acontecendo hoje, né? E eu me recordo de um caso que era muito interessante, que exigia análise de local. Era um disparo de arma de fogo, assim, teria passado no meio de uma árvore, atingido uma vítima, etc. E era um caso sui generis, né? Porque a gente está acostumado a lidar com crimes que envolvem disparos, e geralmente a gente está acostumado a lidar com um disparo próximo, né? Uhum. Ele dispara, queima a roupa. Isso que acontece no processo, toda a dona deve saber melhor do que eu, mas 90% dos casos, quando há um disparo, é uma distância muito curta, né? Uhum. Menos de 3 metros. 3 metros Isso. aproximadamente. E o caso chamava muita atenção. Então, eu me recordo que na instrução, na primeira fase ainda, eu olhei, puxa vida, olha, eu tenho uma perícia de local no papel, mas eu preciso da imagem. Eu preciso estar lá, porque o caso é sui generis, né? E aí estavam os dois peritos que fizeram um excelente trabalho, inclusive. E, claro, obviamente, Ministério Público, Defesa, etc. Eu olhei, pessoal, podemos ir lá? Perguntei para a ré, no caso, franquia sua casa agora? Pedindo, podemos ir lá? Né? Não foi assim, vamos programar uma inspeção judicial. Não, vamos lá. Fomos todos lá para ver a cena que teria acontecido. Obviamente, sempre cotejando a ideia de que o presente não é o passado. Uhum. Mas, efetivamente, você tem uma ideia do que aconteceu. É muito interessante. E aí, quando você trabalha com tecnologia em plenário, quando você contextualiza, e eu não vejo nenhum problema em relação a isso, até porque tudo que se junta se passa pelo contraditório, né? Uhum. Obviamente, você tem a possibilidade de mostrar, Claro. inclusive, o movimento corporal que estava em volta, né? Hoje em dia é assim, né? Hoje em dia os carros mais modernos, você entra no carro, você já perto, você tem uma visão, tudo que está acontecendo ao teu redor. Isso. Você tem E eu acho câmeras que o jurado busca isso, sabe? Busca. Você entra no carro, você tem uma câmera à frente, a retaguarda, direita, esquerda, em cima. E outra coisa, né? Hoje, quantos crimes são filmados? Né? Você pega uma câmera de rua que passou o carro, você tem a execução do crime que acontece. Um popular que está filmando, a câmera, um comércio. Exatamente. E tudo isso vem para o processo, né? Então a gente tem que trabalhar com essa nova realidade. Professor, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, ali investigando, né, para construir a narrativa defensiva. Eu me atrevi, né, a fazer uma perícia dentro de um elevador com a leitura labial. E existe aqui um escritório de perícia que eles trabalham só com isso. E foi muito produtivo. Claro, gerou, a princípio, um estranhamento, mas foi muito produtivo. Nós temos uma série enorme de casos que iniciam, por exemplo, com uma subida ou uma descida de elevador. Até de testemunhas. Aconteceu lá embaixo. Uhum. Desce comentando, sabe? Aí fala uma coisa na delegacia, mas comentou outra coisa no elevador. E foi justamente esse ponto que eu fiz a prova, né? E que o que ele falou ali não correspondia com o que ele disse no elevador, descendo junto com a esposa. Então foi muito interessante. E são evoluções diárias, professor. É muita coisa. E essa grande preocupação, né, de todos nós que operamos o direito no Tribunal do Júri. Porque o jurado, foi esse o tempo que o jurado... O senhor lembra? A época do... famoso professor também, grande mestre, Celso Ribas, né?
Você tinha 2 horas, então aquela expressão corporal, né? Aquela maneira que se postava, aquela oração portentosa, uma saudação. O Celso Ribas era campeão nisso, né? Ele tinha até a maneira dele fumar. Naquela época nós pegamos um plenário fumando, a piteira de ouro, o zipo de ouro. Então aquilo seduzia o jurado. Mas a coisa mudou muito, Bruna. Mudou demais. Totalmente, né? E é isso que eu vou tecer todas as loas ao professor Daniel. Por quê? Porque ele permitiu tanto que a acusação quanto a defesa produzissem isso, né? E o júri não é só aquele momento da oração, né? Nas audiências que antecedem o júri, aquele filtro que se faz, né? Por exemplo, quando vai inquirir um delegado, o doutor Daniel é exímio, né? Em trazer e deixa o delegado trabalhar mesmo, sabe? Até quero aproveitar, eu vou fazer uma pergunta aqui um tanto quanto ingênua, ainda de acadêmica de direito, tá, doutor? Tenho acompanhado o doutor Daledoni agora nos júris, e eu tive uma percepção nos últimos julgamentos de que o juiz, me parece, não vou colocar aqui parcial, mas me parece muito posicionado ao lado do Ministério Público, assim, cortando a defesa mesmo. Eu tô errada com essa impressão? Eu queria até que o doutor comentasse isso, né? Em relação a deixar a defesa trabalhar. Eu vi juíza recentemente cortando na hora da inquirição exatamente isso que o doutor tá falando. Deixa eu mostrar aqui tal coisa, deixa eu falar de tal coisa, e a juíza realmente cortando. Queria que o doutor comentasse um pouco disso, assim, dessa relação, né, de não ficar posicionado ao lado do Ministério Público, que já está ali ao lado, mas que realmente consiga trazer esse equilíbrio que é pedido de um juiz, né? A arquitetura de um julgamento, falo com minha esposa é arquiteta, e ela sabe, onde você coloca uma cadeira diz muito, né? Quando você vai planejar qualquer estrutura física, há nichos de poder. Veja que, se nós formos resgatar a Bíblia, né? Sentado ao lado direito de Deus Pai, né? Tem toda uma conotação. E os lugares dizem muito de quem você é, o que você busca. Né? Quem vai numa casa noturna quer ficar num camarote. Exatamente. Né? É um local, obviamente, de visibilidade, é um local melhor. Você paga o ingresso mais caro para estar mais perto do palco, né? Você tem... E, obviamente, que dentro de uma estrutura de júri, onde você está no palco, né? Porque o público te olha, né? As câmeras estão lá. Quem senta ao lado do magistrado, claro que há uma certa preponderância, pelo menos figurativa, né? E a gente já tivemos situações de discussão até acadêmica e prática sobre o local que deve ocupar o Ministério Público, né? Essa é uma questão já judicializada. Hoje, por força de lei, sentaria ao lado direito do magistrado, mas por mais que, vamos imaginar, vamos deixar como está, ao lado direito, muito da postura do magistrado é importante nesse momento, que ele tem que saber disso, né? E óbvio, né? Você trabalha com um promotor durante muitos anos, é possível que o juiz desenvolva uma inimizade, ou mesmo uma amizade, ou pelo menos vai suportar, será muito educado com o promotor que está lá, por mais que ele não gosta. E toda vez que ele é acionado, obviamente ele vai virar para a direita para conversar com o promotor, e essa conversa não é uma conversa como nós estamos tendo agora, para não atrapalhar, uma conversa ao pé de ouvido. Sim. Né? E, claro, para o jurado, um sorriso, né? Pode sugerir uma proximidade. E aí vem um ponto interessante do sistema norte-americano, por exemplo, né? Quando o juiz vai decidir uma coisa em plenário, um incidente, né? Há uma objection, né? No sistema norte-americano, o que o juiz faz? Ele fala, olha, approach to the bench, né? Venham aqui à mesa. E o juiz fala, quando a gente vê nos filmes, né? Ao pé do ouvido do promotor e do advogado, para que os jurados não escutem. Porque a decisão daquele incidente pode sugerir aos jurados que o juiz tem um certo tendencionamento, um viés, né? E aí, há inclusive um sino que o magistrado pode tocar, que soa atrás dos jurados, é um barulhinho, para que ele não escute o que o juiz vai dizer. E se o assunto é delicado, ele retira as partes do plenário e decide em gabinete, retomando, né? Então, isso, obviamente, o Daledoni já fez diversas vezes. Quando é um assunto delicado, ele nunca pediu a palavra da mesa. Sim. Excelência, por exemplo, né? Um advogado, talvez com pouca vivência no júri. Excelência, quero que seja retirada a algema do réu em plenário. Veja,
Essa é uma decisão que se toma no bastidor. Porque se o juiz for decidir pela manutenção da algema, ele vai dizer, olha, estou deixando que o réu é perigoso, coloque em risco a nossa segurança, a sua, vai fugir. O jurado já olha aquilo e, obviamente, tem uma percepção, talvez equivocada, né, da pessoa, do acusado. Então, a postura do juiz diz muito. Não é à toa que há precedentes, inclusive anulando, né, instruções, quando o juiz faz o papel de parte. Sim. Né? E geralmente esse papel é da acusação, né? Raramente é um papel da defesa, até porque, inexistente o juiz ainda, né, de garantias, é o magistrado que atuou no inquérito, é o magistrado que recebeu a denúncia, que deferiu medidas cautelares lá atrás, que pronunciou o réu, que manteve a sua decisão em juízo de retratação no rese e que está presidindo o julgamento. Ou seja, há efetivamente uma captura psíquica do juiz com as decisões anteriores que ele já proferiu, né? Ele está muito tendencioso a manter. Então, é raro um juiz que faça esse papel pela defesa, né? Até porque, nesse caso, inclusive, né, a plenitude é de defesa, não é de acusação, né? Isso ficou claro no júri. Mas essa tendência é sempre para acusação. E o doutor Daledoni, que é um guerreiro na acepção da palavra, porque é lutador, né, conhece, iniciando a luta, o primeiro golpe marca, né? Marca muito, define. Então, a primeira pergunta que o juiz faz, ou o contexto que ele segue, marca a visão do jurado sobre um lado ou o outro, né? Então, por isso que quando eu fazia... Desculpa, só estou terminando? Não, fica à vontade. Por isso que quando eu iniciava sempre os meus interrogatórios, eu disse, olha, tem um momento de defesa, o que você quer falar? Eu nunca iniciava perguntando. Eu abria a possibilidade do réu dar a versão dele dos fatos, né? Porque eu não marcava. Você não marca um espaço, você não marca uma versão. Quando você escolhe uma palavra, também você está deixando de utilizar as outras, né? Veja o perigo disso. Tanto que na pronúncia, isso é um problema grave, pelo seguinte, o juiz, quando fala na pronúncia, a linguagem do juiz pode ser objeto de questionamento, não pode? Pode. Pode ser possível manejar um recurso antidistrito. Sim. Mas quando o juiz fala em plenário, quem controla ele? Né? Quem controla o adjetivo utilizado, né? O tom de voz. Exatamente. Né? Não há controle. Daí a necessidade, e isso começou lá atrás, inclusive com o Daledoni, que era da gravação. Né? E eu, num primeiro momento, me recordo que eu ficava... Era novidade. Era né? novidade. Eu ficava assim, poxa, não, como assim gravar? Né? E havia uma preocupação com os jurados. Eu disse, não vamos filmar o jurado, quero filmar a sessão, a minha fala, etc. E quando surgiu isso, daí eu falei assim, olha, tudo bem, está autorizado, mas a cópia vem para o processo. Isso. Né? E depois a gente se dá conta hoje que todo júri não é só filmado, mas é transmitido. E isso é interessante e me ajudou muito, especialmente na época do Covid. Estava num júri, um promotor, num excesso de linguagem, ele tangenciou o excesso, tá? O defensor pulou, doutor, por gentileza, o promotor. Só que na época do Covid, parece que nós estamos vivenciando até uma outra época agora, mas naquela época, os jurados sentavam onde é o público, porque a gente fazia o espaçamento, né? Havia uma preservação do jurado. Então o promotor falava de costas para mim e falava abaixo. E agora? Não escutei o contexto que ele falou. Assim, pera lá. Botei o fone do ouvido, voltei no YouTube e escutei a fala dele mais 5 vezes. E aí entendi o contexto. Constei em ata literalmente o que foi dito, né? E acabei não reconhecendo a nulidade, mas ficou assim materializado para mim a forma, né? O contexto da fala. Isso foi muito importante, né? Hoje, quanto mais oralidade nós tivermos, em toda fase, desde o início da custódia até a última sentença proferida lá no júri, é o fundamental. Né? É fundamental trabalhar com a palavra. Né? A palavra não esconde, né? A palavra democratiza, a palavra tem controle, diferente de qualquer documento escrito, que a gente sabe, ligado no sistema inquisitório, aqui um sistema acusatório pleno, né? De fala. Então é interessante essas questões. Minha pergunta foi bacana, que me fez resgatar esse papel do juiz durante os trabalhos. Né? E assim, sempre é importante citar o seguinte, no dia 2 de dezembro desse ano aqui, né, eu vou completar 29 anos de tribuna, professor. Desde o primeiro júri, quando eu
Quando eu botei a cara e fiz um júri simulado, no dia 2 de dezembro de 1994, eu nunca mais deixei o júri. Nem um dia da minha vida o júri deixou de existir. Nunca mais. E aí, com 50 anos de idade, 29 anos de tribuna, você já fica, né? A gente, o advogado, o promotor, até o juiz, quando a gente é muito novinho, a gente parece ganso novo, né? Já viu filhotinho de ganso? Tal. O que você percebe, né? Já calejado, de beca calejada. Você percebe, muitas vezes, insegurança do magistrado. Né? Você percebe... Agora, nós tivemos um júri de uma juíza substituta, que substituía tudo. Né? Na capital e nas adjacências da grande capital, ela substituía tudo. E ela estava extremamente nervosa, estava insegura, professor, sabe? Ela estava insegura. Advogados de fora, um caso de grande repercussão, uma medida pendente no STF. Quando ela começa a parar, quando o juiz começa a parar para decidir e diz assim, eu estou encerrando a sessão para decidir e vai decidir perguntando a opinião de outros colegas, é claro, né? Você começa a sentir que ela está insegura. E quanto mais insegura ela ficar, mais ela vai cercear a defesa. É aquela psicologia. Você tem que deixar o juiz seguro enquanto defensor, sabe? Eu tenho, por exemplo, a minha postura, que todo mundo chega e diz, deixa o juiz instalar a sessão, ele é o grande anfitrião desse evento, ele não tem só a questão jurídica para decidir, ele tem um cabedal enorme, desde a comida do jurado, a testemunha que não veio, o expediente administrativo que ele tem, e outra, é um ser humano, ele tem as questões pessoais dele. Deixa a primeira meia, não se movimenta, deixa a Corte de Justiça dele, deixa ele chegar, deixa ele organizar. Quando ele estiver tranquilo, com calma você vai instalar... Eu já nem instalo mais material, né? A gente chega com aquela... Os promotores adoram chamar de parafernália do Daledoni. Nada. Não se manifesta. Eu digo assim, vamos entrar leves, tá? Excelência, eu estou aqui, a nossa equipe está aqui. Eu tenho feito, sabe o quê, professor? Por exemplo, ligado ao magistrado e falar, ó, está toda a equipe de defesa aqui, o acusado está aqui. Tranquilizar, porque eu me coloco no lugar do magistrado. Se eu sou magistrado, o que eu quero? Cara, eu quero preservar o meu processo. Eu quero preservar aquele ato, que é muito custoso para o Estado. Então, tem que entender, né? Tem que entender que também ele tem que agir juridicamente. Mas ele é o grande anfitrião. Não tem que faltar água, não tem que faltar o café. O oficial está na rua, testemunha que não veio, jurado. Então, deixa ele se acalmar. Se acalmou, aí é o momento. Tanto assim é que a lei fala, né? Feito o conselho, até essa coisa de você atravessar na frente do juiz. Se você pegar, não é nem implicância, é natural. Você começa a enxergar como natural e você vai ter que agir de uma maneira assim muito, muito psicológica para você poder encaminhar. Não adianta você ter o direito na defesa. Você tem que saber encaminhar isso. É como eu penso. Não sei se eu estou errado. Eu não sei se... É como eu penso, sabe? Antes de passar a bola ali pro doutor Avelar, eu quero fazer essa provocação, porque eu vi um certo incômodo, né, em relação justamente isso, ao juiz ser o anfitrião, e eu não tinha essa percepção, mas é isso, a gente tá entrando na casa que tá ali dele, né, no espaço dele, e daí o doutor falou disso, do juiz ser o anfitrião. A minha pergunta pra ti é, doutor Avelar foi um bom anfitrião nesses 15 anos? Excepcional. Não é porque eu vou na frente dele, tivemos momentos tórridos de enfrentamento, mas sempre dentro do respeito absoluto, né? Tivemos julgamentos, sabe? Julgamentos assim que marcaram a crônica do Tribunal do Júri de Curitiba, né? Sempre foi um grande anfitrião. E por quê? O que fez com que o professor Daniel, juiz Daniel, e eu vou profetizar, futuramente o ministro do STF. Ai, que responsabilidade. Mas com toda certeza, não tenho dúvida disso. Por quê? Porque ele já veio, Bruna, do júri. Ele era estagiário do júri. Ele esfregou a barriga naquele balcão. Que não era essa coisa maravilhosa do Projude. A gente ficava esfregando a barriga no balcão. Sim. Então ele ia lá e eu pedia assim, processo tal. Só um pouquinho aí, doutor. E ele ia lá. Nas caixas. Né? Nas caixas, achava o processo e vinha aquele processo físico aqui, ó. Vai fazer carga, puxava um livrão, né? Livrão de carga. Livrão de carga e tal. E eu fazia carga daquilo para fotocopiar.
Então, recebimento de armas, né? Comparecimento de preso, assinar ficha. Assim, então, ele viveu isso. Né? Para mim não é nenhuma surpresa, sabe? E isso tranquiliza muito, né? Por quê? É um juiz garantista e que o índice de júris que ele fez que são anulados é muito próximo do zero. Né? Por quê? Porque segue a lei, entendeu? E os desembargadores, quando você está sustentando, vem lá alguém sustentar, eles sabem como é a presidência, né? Então, assim, em suma, só para finalizar essa ideia, o juiz ser garantista e o juiz permitir que a sessão, com respeito ao advogado, é a coisa mais inteligente que existe, né? É a coisa mais inteligente que existe. Né? E, na verdade, tem uma questão interessante, é o seguinte, nos últimos 15 anos, eu participei do curso de formação dos juízes novos aqui do Paraná. Uhum. Quando você se prepara para um concurso, né, você faz, vou estudar processo civil, direito civil, né, penal, processo penal, mas não cai numa sentença de júri. Uhum. O concurso pede uma sentença criminal, geralmente uma sentença que, obviamente, não implica no júri, porque não tem fundamentação a sentença de júri, né? Então, o candidato, ele não se prepara para fazer uma sessão de julgamento. Ele nunca fez. Pouquíssimos fizeram. Tá? Uhum. Alguns, tudo bem, já são promotores, ingressaram na magistratura, fizeram concurso, outros são juízes, mas é raro. E o júri, ele paga um preço muito caro, né, na carreira do juiz. Em que sentido? Né? Deixa eu explicar melhor. Você fica o dia inteiro numa sessão, às vezes mais, né? O teu resultado na visão externa de quem não está lá e não conhece o que é o júri, vai dizer, proferiu uma sentença. Mas, enquanto o cara, né, mudando o que deve ser mudado, né, uma vara civil, quantas sentenças de revisão bancária ele vai fazer, né, no mesma data? Então... Só explicando, né, porque o nosso público também é de personagens que não fazem parte do jurídico, né, os juízes são cobrados, ele tem uma corregedoria que vai ver o quanto ele trabalhou, se trabalhou e como trabalhou, né? Exato. São as correções, né? Produtividade, etc. É isso que o professor está falando, né? Exatamente. Ele fica lá, por exemplo, 5 dias num julgamento, ele vai proferir uma sentença. Ao passo que um juiz no cível, quantas revisões de contrato ele faz em 5 dias? É uma loucura, né? Uma loucura. E outra coisa, né? Se o júri não sai, não dá tempo de marcar outra audiência, por exemplo, né? Você se preparou, você bloqueou a tua agenda. Então, esse era um dos grandes problemas que eu tinha, assim, problemas no sentido de ficar, às vezes, chateado. Eu virava para os advogados, promotores mesmo, mas, não avacalha a minha pauta. Uhum. A pauta é sagrada, vai ter que sair, né? Tanto que, né, às vezes, é melhor o advogado, olha, uma estratégia até que, estratégia no bom sentido da palavra, claro, né? Que é feita pelos escritórios, toda a Daledoni é um que faz. Né? Uma maneira de encaminhar, né, professor? É dizer assim, olha, tá chegando a júri 2 casos meus. Tem um júri já pautado aqui em setembro, outubro, novembro. Vamos arrumar uma data para fazer em dezembro esse júri? Eu disse, vamos. Vamos confirmar, então, que não vai ter pedido de adiamento? Não. Então, está fechado. A data está marcada. Algum juiz pode sentir, não, mas espera aí, o advogado está mandando a minha pauta? Não é isso. O advogado está ajudando a construir a pauta. Porque se tem outro júri marcado, ele não vai estar lá, né? Ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, às vezes, essa estrutura do advogado compreender que para o juiz é importante que o júri saia quando ele marcar, né? E, obviamente, para o juiz novo, que nunca fez, né? Chegou o substituto na comarca. Ele primeiro não conhece ninguém, né? Ele sabe que se não tiverem ali presentes 15 jurados, não está na sessão. É uma vergonha. Nunca aconteceu isso comigo, mas que vergonha, né? Sim. Não ter 15 jurados. Sim. Ele pensa no entorno. E a construção de um júri vem antes, por parte do juiz. Em grandes júris, por exemplo, daí, tudo bem, isso eu acho que dificilmente cai na mão de um substituto, mas num grande júri você pensa assim, poxa, eu preciso de assessoria de imprensa, né? Tive um júri que tinha 35 veículos de comunicação cobrindo o júri. Preciso de alguém que me ajude nisso. Eu preciso controlar o plenário. Como é que eu controlo o plenário? Não posso deixar lotar o júri. Eu tenho que saber quem entra, quem sai. Eu me recordo que num júri eu cheguei a fazer ingresso com marca d'água.
para que eu soubesse quem, olha, entrou, saiu, tem tantas pessoas, e para não existir, me lembro que torcida organizada, eu separei a quantidade de ingressos, com perdão da palavra, família da vítima, família do réu. A famosa senha, né, professor? Senha. Né? Vou distribuir a senha. O júri tal vai ter senha. Como também já pedi em casos específicos que dentro do plenário tivesse policiais à paisana. Para nossa segurança, ninguém sabe. E mais, segurança de todos, né? De todos. Porque, por mais que haja um sistema de revista, né? Que é importante, é necessário, ninguém sabe que no momento de uma fala, às vezes do advogado, do promotor, uma forte emoção em plenário, alguém não pule aquela cancela e queira fazer alguma coisa com relação a qualquer um, né? Isso é o imponderável, é o imprevisível, e o juiz tem que pensar nisso também, né? Também. E, como, por exemplo, essa questão de hotel. Quantos dias no hotel? O hotel, você quer reservar para um dia? Não, eu quero para 3. Mas vai usar os 3? Não sei. Não sei. E falta verba, tem que pedir complementação de verba, né? E o perigo de faltar uma testemunha. Exatamente. Eu sei que adiar todo o júri porque a testemunha imprescindível não foi. E assim, entenda, isso tudo está na cabeça do juiz. Então ele vai ser áspero. Se você for individualista ou você não tiver a visão, e é por isso que as nossas imersões, a escola do júri, a gente passa isso para os advogados, para os mais velhos, para os mais novos. O juiz, ele está com um monte de pepino para resolver. É um grande evento. Então, deixa ele se acalmar. É naquele momento que você tem que fazer. Eu fui agredido. Eu levei um soco em Ponta Grossa no plenário. Um senhor, advogado, perdeu um filho. Eram 3 mortes. Tem uma famosa festa lá de vestibular, tal, em Ponta Grossa. E existiam 10 advogados na assistência. 10, exatamente 10. Não é conta de padaria. Eu contei, tinham 10. E eles ficavam todos ao lado do Ministério Público e encostavam no jurado, assim, sabe? Ficava ali meio metro do jurado, aquela banca ali, né? Parecia um coral. Falei, excelência, será a disposição daqui? Aí brigaram comigo, não sei o quê, bababá. Tá. 3 dias de julgamento. Um dos advogados habilitados era pai da vítima. Ele pega e senta do meu lado aqui. Não sei se o senhor conhece o plenário lá de Ponta Grossa. Não. Plenário antigo, parecido com o de Curitiba. Ele sentou aqui. Eu já fiquei, porque ele estava 3 dias, você vai sabendo da reação de como vai acontecer. Por várias vezes ele investiu, mas claro, ele está sanguíneo naquilo, o filho dele que morreu. E foi um dos que precipitou a confusão. Não tinha como não falar do filho dele e do que o filho dele provocou e que deu um tiroteio e que acabou... 3 jovens acabaram morrendo na mão de 2 outros jovens, que eram de Guarapuava e não eram de Ponta Grossa. E essa juíza, ela tentou ali com os advogados da ciência da acusação. Esse senhor, ele sentou aqui à minha esquerda e eu estou falando. Quando eu toquei no filho dele, só que eu estava olhando. Essa coisa de ser lutador, você tem uma visão periférica. Ele veio, ele era um senhor, ele me agrediu, mas assim, ele não me deu um golpe que, né? E quando ele me agride, que eu cinturei ele, que eu peguei, eu falei, excelência, eu não tenho mais condições de fazer esse júri. Fui agredido aqui, e tal. Ela falou, tá, dissolveu o conselho de sentença. Olhou para os assuntos e falou, eu avisei vocês há quanto tempo e O que eu quero dizer com isso? A preocupação do juiz é com tudo, né? Isso não são raros. Os casos, nós estamos com a emoção à flor da pele ali, né? Então o juiz tem que ter muita tranquilidade. E assim, professor, o que eu acho é o seguinte, essa capacitação dos novos juízes, né? Eu fico imaginando, eu não estou aqui fazendo eu não estou aqui criticando, eu imagino, o juiz chega lá, está fazendo o cível, cai para fazer um júri. Coisa que eu não queria nem assim, de forma nenhuma na minha vida. O que ele vai fazer ali? Como é que ele vai lidar com essas emoções? A magistratura estadual tem uma competência muito grande, né? São 70%, 80% das matérias são nossas. Então, o sujeito que ingressou na magistratura, realmente, ele está trabalhando no processo do juizado especial, daí ele faz uma liminar do cível, daí ele vai fazer uma ação civil pública, e ele está pensando no júri de sexta, né? Exatamente. Realmente precisa, sabe, estruturar. E eu acho que essa estruturação, e aí falando um pouco de gestão, né?
o crime de homicídio, ele tem uma coisa que não tem na maioria dos crimes, que é o quê? A gente tem estatística. Nem sempre 100% assim, confiável, porque às vezes vai no desaparecimento, mas é um homicídio, se coloca como desaparecido, etc. Claro. Mas nós temos, quando alguém morre, temos o corpo. Então a gente tem uma ideia. Com base nisso, a gente tem que começar a estruturar, porque um crime que tem número é um crime que interessa a todos nós. Claro. Porque é um crime que mais... Ele abala a nos sociedade, afeta, né, professor? Ele abala a sociedade. Então, me parece que a gente precisaria pensar nos crimes contra a vida de uma maneira estrutural. Eu vou dizer por que razão. A gente sabe que a polícia não tem a estrutura que deveria ter, a gente sabe que, por mais que Curitiba tenha uma DHPP, tem os distritos, etc., precisa mais de tudo e mais de todos, né? Mas, por exemplo, eu escuto, né, por aí, o júri, que complicado, né? Veja só, o réu foi absolvido, foi condenado, e de repente a gente se dá conta, ser condenado ou absolvido não é esse o problema. O júri julgou. Isso já é muito bom. Agora, a quantidade de investigações, de inquéritos que são arquivados, eu acho que isso é o grande mal do Brasil, sabe? A falta de identificação de um autor de um homicídio. Quantos casos chegam a júri? Pouquíssimos, né? E acho que está na hora de pensar a gestão dos crimes de homicídio numa sua forma de persecução penal. Qual é o problema daquele cara, daquela cidade, daquela comarca? Quantos inquéritos são arquivados, por exemplo? Tínhamos lá 1.000, de repente o promotor, beleza, só temos 200, mas foram arquivados 800, sem descobrir a autoria. Exatamente. Então, me parece que é o momento da gente fortalecer a investigação, sabe? O resultado não interessa, mas temos que pelo menos dar para a família, quem matou seu filho aparentemente é aquela pessoa. Nós chegamos. Se o júri vai absolver ou não, se agiu em legítima defesa é uma outra questão. Mas isso é um assunto importante, sabe? Importantíssimo. Né? Que a gente precisa fortalecer. E, obviamente, isso vem de gestão. Né? Vem de Professor, gestão. me permita só fazer uma colocação. Eu falava agora, na data de hoje, com o investigador da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa aqui de Curitiba. E eu falei, aí, como é que tá a gestão e tal. Né? Comentando com ele, conversando, e ele é um sujeito muito preparado e muito discreto, né? E eu emiti uma opinião, rapidamente, eu acho que vai, assim, converge com o que o senhor está falando. Eu disse assim, nós tínhamos uma gestão passada que um casal de delegados, eles davam cara, eles davam voz para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Por quê? Porque o informante, nós estamos trabalhando com informação de uma fonte humana. É isso que, desde a investigação, a primeira fase, ao júri, nós estamos trabalhando com testemunhos. Né? E nós tínhamos na Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, Bruna, você é jornalista, lembra, professor aqui também, eu também, nós tínhamos uma cara, nós tínhamos uma voz, nós tínhamos, assim, ele falava, poxa, eu confio nesse delegado, eu vou fazer. A sociedade reconhecia, né? E eu vou antes de virar a divisão, nós tínhamos a Delegacia de Homicídios, que um delegado, tá? Eu vou citar aqui, hoje divisional, o delegado Fábio Amaro, ele não tinha nada. Ele tinha precariedade de viatura, ele tinha precariedade de efetivo, só que ele foi muito inteligente. Ele fez umas grandes gestões da Delegacia de Homicídios, ao meu ver. Tá? O que ele fazia? Ele tinha o disque denúncia e ele tinha simpatia daqueles repórteres que pegavam a coisa no acontecimento. Tem um corpo aqui, é de fulano e tal. E ele realmente foi assim, ele desvelou vários homens. Um delegado muito sério, e ele entendeu o que ele tinha de instrumento e o que ele tinha que trabalhar. Já depois de divisão de homicídios, né? Divisão de homicídio e proteção à pessoa. Nós temos 4 delegacias ali, a primeira, a segunda, a terceira e quarta, dividindo a cidade. Os crimes complexos, nós temos uma estrutura maravilhosa. Mas assim, no meu sentir, nesse momento, tá faltando aquela cara. O cara que tá lá, ele diz assim, eu sei quem matou fulano. Sim. Eu sei. Mas eu quero ter confiança para denunciar, mesmo que seja de forma anônima. Isso é o que falta, na minha forma de entender. Né? Assim, há quem critique a postura desses delegados, ninguém é perfeito, mas converge com o que o senhor está falando. Sabe? A investigação
está atrelada com informação. Informação, né? E daí depois... E a informação é de fonte humana. E essa fonte humana, ela está lá na vila, na quebrada, na favela, ela tem que ter confiança. E a mídia tem esse poder, E né? a mídia Esse alcance para chegar nessas pessoas. A mídia tem esse alcance, né? Uhum. Então, tanto é que esses delegados, eles alçaram outros voos aí, Sim. né? E, mas fez isso por aquilo de Estado. Tudo bem. Não estou entrando nesse mérito. Estou dizendo que na gestão deles, eles falavam por toda a divisão. Funcionava. Muito, né? Muito. Então, é mais do que chegada a hora de começar a pensar nisso, né? É verdade, Né? é verdade. É mais do que chegada a hora e parar de criticar o júri, né? Pois é, isso... a gente que vive o júri, vivenciei, vou continuar vivenciando, porque eu escrevo sobre o júri, né? Isso magoa um pouco, né? Porque às vezes fala assim, puxa, demora muito o processo para chegar. O júri demora muito. Fala assim, puxa, qual é o rito que te dá a chance verdadeira de você ficar um dia inteiro ou 2 discutindo com profundidade a prova? Nenhum. Veja que importante isso, né? Muito importante. E uma prova apreciada, julgada, por quem, na maioria dos casos, tirando aqui os casos midiáticos, né? Alguém que tem originalidade cognitiva, que não atuou nas fases anteriores. Exatamente. E quando o jurado ele é chamado, ele não está lá, quando ele senta na cadeira, ele ocupa a função de juiz mesmo. Sim. Ele se põe na função de juiz. E julgar não requer tecnicidade, sabe? Julgar, às vezes, é muito mais a boa vontade, o seu senso de justiça de analisar o fato, mas desapegado daquilo que você fez lá atrás, que é o papel do juiz, às vezes está comprometido por isso. É assim, eu sou virgem na olhar a prova. Eu vou ser constrangido pela prova naquele momento, sem ter essa bagagem lá atrás. Uhum. E outra coisa, júri não é um julgando, né? Uhum. Que muitas vezes é o assessor desse um julgando, né? Uhum. O jurado não tem assessor. O jurado não tem calo profissional. Uhum. O jurado tem a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, que nós juízes não temos muitas vezes. Uhum. Porque o juiz não se vê no réu e não se vê na vítima, na maioria dos casos. Né? Uhum. Ele não consegue estar lá. Quando eu entrei na magistratura, o primeiro caso que veio na minha porta, fui juiz em Vaiporã, um vereador que tinha mandado matar o outro. Né? Eu olhei o caso, puto, caso difícil, né? Daí eu olhei do lado, um outro processo do vereador com a mesma vítima. Uhum. Eu assim, mas tem duplicidade? Não, doutor. Tentativa. Aqui e aqui ele consumou. Interessante. Só um segundinho. O que eu sabia daquela realidade? Zero, tinha acabado de chegar. Uhum. Né? Enquanto que as pessoas que estavam ali sabiam muito da história dos dois. Uhum. Eu não digo que se julga com o que está fora dos autos, não é isso. Mas saber daquilo é importante para poder julgar. Né? As famílias, no interior nós temos um problema de famílias que brigam. Sim. Disputas eleitorais, por que um teria a intenção de matar o outro? Essas coisas não vêm nos autos, né? E o jurado sabe. E o jurado se coloca lá. E o juiz está distante disso. Especialmente esse juiz que não tem conexão com a cidade, né? E vem de uma outra realidade. Uma comarca como Curitiba, no meu caso, eu não sei se você já morou no interior. Mas, não, não. Aí você vai ver isso, tem um trator passando no meio da cidade. Sim. Né? Isso me chamou a atenção. Você pode ter um trator aqui na rua principal. E depois virou comum para mim, mas são essas dissonâncias de realidade. Perfeito. Que colocam o juiz, às vezes, numa posição mais distante do que quem está lá, né? Tenho que aproveitar a presença aqui do Dr. Avelar para fazer uma provocação. Não sei se ele vai querer responder, mas a gente vai exibir um vídeo aí na edição agora, né? E para você de casa assistir, eu vou mostrar o vídeo aqui para ele. Antes de iniciar o voto, o objeto da ação aqui em análise, de dizer que já passou da hora de se extinguir o Instituto do Júri Popular. E esse instituto é que reproduz o machismo da sociedade dentro do seio do Poder Judiciário. Afora as inúmeras possibilidades recursais diante do seu arcaísmo
de não se chegar nunca à solução, seja de feminicídios, que são barbaramente e numericamente escandalosos, infelizmente, mas também dos homicídios de maneira geral em nosso país, que somam mais de 50 mil mortes por ano, assassinados por ano. E aqui eu diria que a Frente Parlamentar Feminina, as deputadas e senadoras deveriam tomar a frente de propor uma proposta de emenda constitucional para extinguir o Tribunal do Júri, que eu não entendo como cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea é o devido processo legal, o direito à legítima defesa, o que todo cidadão tem no Poder Judiciário, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal, seja na instituição do júri. Mas a instituição do júri se mostra inadequada. Vejam tantos e tantos casos que acaba trazendo um menoscabo ao judiciário que não tem culpa nem responsabilidade nenhuma em inúmeros julgamentos que demoram porque os instrumentos processuais são absolutamente do século XVIII, do século XIX. Tá aí, né? O doutor também já conhece essa manifestação do Dias Toffoli e deu muita polêmica, né, doutor Daledoni, na época, quando ele falou isso aqui e incomodou também muita gente. Queria que o doutor pudesse comentar um pouco, né, sobre a extinção do Tribunal do Júri e essa manifestação do Dias Toffoli. Eu respeito muito a manifestação do ministro, né? Até porque, quando esteve à presidência do CNJ, inclusive pensou na modernização e reestruturação do júri no grupo de trabalho. Existe até um projeto muito interessante que sai desse grupo de trabalho, que inclusive vou falar amanhã sobre isso, que ajuda a instruir os jurados sobre o papel que eles desempenham. Há um caminhamento de uma reforma legislativa que tem pontos bons, na minha visão, pontos que não são tão bons assim, e um projeto de gestão do Tribunal do Júri. Então, me parece que o ministro se preocupa com a gestão do júri e com a solução dos casos. Pensar em extinção do júri, penso que não seria possível, né? É isso que se trata de uma cláusula pétrea, né? No tocante aos feminicídios, acho que as estatísticas dizem melhor do que eu, mas aqui em Curitiba nós tínhamos praticamente 85% a 90% de condenação nos crimes de feminicídio, né? Então, veja que o júri, eu não estou dizendo que todo réu deve ser condenado na questão de feminicídio, mas geralmente você tem mais robustez probatória, você tem um ambiente doméstico, você tem mais provas nesses casos. Difícil uma negativa de autoria, né? Por exemplo. E o júri desempenhou bem o seu papel, né, nesse contexto. Então, assim, me parece que a demora do caso, nós falamos isso agora, né, de chegar ao caso em plenário, isso não é culpa do júri. Sim. O júri não atua na investigação, né, o jurado não atua na fase de instrução. Me parece que o que a gente precisa é modernizar o júri e mais ainda, né, dar atenção a ele. O júri precisa de carinho, sabe? O júri é uma ferramenta democrática importantíssima, que existe desde que o homem é homem, né? Claro que tem seus defeitos, como qualquer órgão tem, mas ele tem muito mais qualidades. E nós falamos delas aqui hoje, né? Então, me parece que a extinção não seria possível, por mais que houvesse uma vontade legislativa. Me parece que o júri cumpre bem no tocante à análise probatória, né? A oralidade é o sistema mais próximo que nós temos de um sistema acusatório, né? Nós temos, como eu falei, os jurados julgando por eles mesmos e não por assessores, né? Por estagiários. Não que não sejam ferramentas importantes para a estrutura do judiciário, mas é você que está julgando, né? Claro que pode ser melhorado. Diálogo falta entre os jurados, falta um sistema. Isso é para outro podcast, isso, né? Um selecionamento correto do jurado, um voidire, a apreciação, instruções, que a gente possa dizer para o jurado o mínimo que ele deva saber para julgar, sobre o procedimento, sobre ônus probatório, carga probatória, direitos do acusado, por exemplo. Mas a extinção não me parece que seja possível. E assim, tudo bem, gerou respeito o ministro Toffoli. E assim,
ele é um dos personagens, assim como se posicionaram doutrinadores, outro contra o júri. Assim, não é algo que seja, meu Deus, e agora, né? Sim. Ele tem uma posição, né? Tem as razões dele, e o que nos cabe é mostrar ao ministro da viabilidade e dessa maneira acertada e principalmente democrática de justiça, né? Você tem hoje um cidadão jurado, um jurado comprometido com a causa. Um jurado que quer analisar a prova, um jurado que pergunta muito, que indaga, que está atento quando você traz um elemento de prova, um jurado que não está ali sendo levado, sabe, por uma grandiloquência oratória, muito pelo contrário, ele quer examinar a prova, ele quer aquele debate quando você está ali colocando um perito. Eu enxergo isso, eu trabalho muito com perícia em plenário, né? Que o jurado está interessado, ele está anotando, ele pede esclarecimentos. Então, é uma maneira, além de extremamente democrática, porque é o povo julgando, né? O povo julgando, aquelas portas abertas do Tribunal de Júri, aquilo é muito representativo para a sociedade, né? Mas eu vou julgar? Sim, você vai julgar. Você é o julgador, você é o juiz desse fato aqui, né? Então, ele se esmera ali para dar o melhor que ele tem. Quantos e quantos, professor? Madrugada dentro, sabe? Do jurado tá ali brigando com o sono e tá ali ferrenho, pede para levantar porque ele quer entender, ele quer julgar com responsabilidade. E nos cabe, evidentemente, mostrar ao ministro, né, essa situação. Mostrar ao ministro essa situação, né? E, professor, assim, até para nós finalizarmos, né, o professor tem um compromisso, qual será a sua função agora no CNJ? Como auxiliar da presidência, o CNJ ele é dividido em grupos, né? Na verdade, nós temos a Secretaria-Geral de Projetos e o DMF, que lida com o sistema prisional. Eu fiquei numa função de pensar, junto com outros colegas, o processo penal, direito penal, com exceção da audiência de custódia e execução penal. Na verdade, todo o grupo trabalha junto. Mas os meus esforços estão direcionados à esfera penal, no miolo do processo, vamos chamar assim. E especificamente no júri. Vem coisa por aí. Se tudo der certo, teremos novidades em breve. O que eu posso dizer, acertadamente, né? O Conselho Nacional de Justiça traz um juiz que é um profundo conhecedor do júri, né? Nós estamos muito bem defendidos. Então, aquele misto que eu disse, de tristeza de saber que o doutor Daniel não está mais nas sessões, e isso me emociona. A alegria que dá do senhor estar lá, né, lutando por aquilo que a gente ama e ama muito. E, pessoal, muita alegria, né? O doutor Daniel, ele escreveu o Manual do Júri. É com muita alegria que eu vejo nesses júris que eu faço no Brasil todo, quando eu vejo o magistrado com o seu livro. Para mim, é a certeza e a tranquilidade de ter ali o indicativo do bom andamento na presidência. Eu quero lhe parabenizar por tudo que fez. O senhor tem a função e teve a função, não só no júri, como também na antiga vara de inquéritos policiais, de julgar o semelhante, né? E quem julga o semelhante usurpa uma das funções de Deus na terra, né? Deus lhe abençoe. O senhor vai muito longe. Continue nos ensinando, prestigiando o júri e tendo essa certeza que eu sei que o senhor tem, né? De que o julgar o semelhante é algo muito, muito sério, né? Deus lhe abençoe. A nós todos. Muito obrigado. Amém. Obrigada, doutora Velar. O senhor vai voltar, hein? Eu volto em breve, com certeza. Vai voltar Temos aqui mais coisa para falar. Isso, muito mais aqui no Pod Guerreiros. Gente, muito obrigada a você que acompanhou. Não esqueça de compartilhar, porque aqui você está compartilhando conhecimento. Então, divulga aí esse vídeo aí para os seus amigos. Se não gostou, manda para os inimigos e assim vai, tá bom? E é isso, doutora Daradoni. Muito obrigada também. Mais um Pod Guerreiros. Fechou. Até a próxima, pessoal.